Boa tarde, gente. Então, venho diretamente do passado, né? Eu deixei já essa live gravada para vocês, né? Então, não vai ser em formato de live, como é toda terça-feira, 1h, mas já deixei gravada por conta da semana entre o Natal e o Ano Novo, certo? Então, a gente não ia ficar sem conteúdo essa semana, né? A gente tenta sempre, ao máximo, manter com o nosso compromisso. Então, hoje a gente vai fazer uma live, continuando nossa série aí de montando movimentos ginásticos, né? Então, como montar um treino de movimentos ginásticos, especificamente hoje, de handstand push-up para iniciantes. Então, a gente vai pensar toda na base do movimento. Então, como que eu vou fazer como que eu vou montar um treino com movimentos ginásticos, especificamente para o handstand push-up, para aluno de personal, para aluno de consultoria online, ou não, para aula para a parte técnica dos ODs, ou para aulas específicas, enfim, tá? Então a gente vai falar sobre cada um desses produtos e como como montar o treino para cada um deles, beleza? Então, lembrando que essa aula é para iniciantes, então todo o enredo da aula vai ser baseado nisso. No finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre adaptar isso para o coletivo, como a gente faria isso para dar um treino na parte técnica do OD, ou numa aula específica que tem vários perfis, tanto iniciantes, intermediários quanto avançados. Beleza? Então, vamos lá. Como sempre, temos 5 partes do treino, tá? Independente se é para iniciantes ou se é para iniciantes, desculpa, não, se é para aulas individuais ou para aulas coletivas. A gente usa essas 5 partes do treino. Às vezes nas aulas coletivas a gente acaba juntando, né, uma parte com a outra, mas elas estão ali o tempo todo e eu vou mostrar para vocês como eu faço isso no final, tá? Então, cada uma delas tem um critério diferente. Por quê? Eu tenho lá meu arsenal de movimentos, né? Então eu tenho, vamos supor, 100 exercícios de mobilidade. Quais deles eu vou escolher para o handstand push-up? Qual que é o melhor para o handstand push-up desse meu aluno? Eu tenho que usar um critério para escolher, tá? Não pode ser no Uni do Unité. Então cada um deles tem um critério. Dentro da mobilidade, que é a primeira parte do treino, a gente tem um critério que também é o mesmo critério para ativação. O mesmo critério que a gente usa para o core, que é o fortalecimento de core, a gente também usa para os educativos. E também tem outro critério para os rendimentos. Então, mobilidade, ativação, fortalecimento de core, educativos e rendimento. Perfeito? Mobilidade, qual critério que eu vou usar? Levar em consideração a articulação envolvida do meu aluno e a similaridade com o movimento. Então, quais articulações que são envolvidas pelo movimento do handstand push-up? Tá? Então, coluna, cintura escapular, cotovelo, punho, ombro, quadril, todas elas podem ser utilizadas, porque todas elas são envolvidas pelo handstand push-up. Perfeito. E a similaridade com o movimento? Nath, como assim? Na parte de mobilidade, eu preciso, se eu pensar no punho, eu preciso mais de movimento de flexão ou de extensão de punho? Qual dos dois? Então eu vou olhar para a similaridade do movimento, tá bom? Se por exemplo, o cotovelo é flexão e extensão que eu tenho que trabalhar mais. Ombro é flexão ou adução, enfim, tá bom? Então eu tenho que olhar para essa similaridade na hora de escolher os movimentos que eu vou usar aí, certo? Então eu vou escolher uma articulação dessas. Pode ser qualquer uma, Nath? Pode. Ela estando envolvida pelo movimento, pode fazer qualquer uma delas. Qualquer uma delas que você escolher vai estar certo. Aí quem que vai dizer qual que é a melhor, nesse caso que é para aulas individuais, é o seu aluno. Então olha especificamente para ele. Ele precisa de mais mobilidade de punho ou não? Ele precisa de mais mobilidade de peitoral ou de overhead, enfim, tá bom? De cotovelo. Perfeito. Então, no meu caso aqui, eu vou escolher mobilidade de punho,
tá bom? É uma queixa bem frequente, principalmente para alunos iniciantes, do punho. O nosso aluno não está acostumado, aluno iniciante não está acostumado a ficar muito tempo com a pressão lá em cima do punho, então isso pode dar uma, né, essa dorzinha meio complicada no punho, então por isso é tão importante trabalhar punho, por isso que eu escolhi esse agora, tá? Porque eu estou pensando, esse aluno aí, eu desenhei um aluno na minha cabeça, tá bom? Seu aluno pode ter super mobilidade de punho e precisa de outra. Eu vou escolher de punho porque a grande maioria precisa de mobilidade de punho. O nosso aluno não está acostumado com esse movimento, então, o que eu vou pensar aqui? Ó? Ele vai trabalhar um pouquinho de rotação, que aí ele vai trabalhando tanto movimento de extensão quanto de flexão de punho. Ó. Ele vai fazer a rotação, então, uma série de 20 para um lado e uma série de 20 para o outro lado. Assim já vai ajudando a lubrificar as articulações. Beleza? Então, percebe que está tudo alinhado com a similaridade do movimento, com um critério que eu estipulei. Na ativação, na metodologia ginástica, isso também é o mesmo critério. Então, levar em consideração a articulação envolvida e também a similaridade com o movimento. Então, com isso, o que eu tenho que pensar? Levar em consideração, eu posso levar a mesma articulação? Pode, não tem problema nenhum, mas eu poderia escolher outra? Poderia também. Então, meu aluno precisa de mobilidade de punho, mas, por exemplo, ele precisa de estabilização ou de ativação de ombro. Posso fazer essa inversão? Pode, claro que pode, não tem problema nenhum. Tá? No meu caso aqui, eu vou continuar olhando para o punho, tá bom? Especificamente para esse caso. Então, aqui eu vou olhar para a articulação envolvida e também para a similaridade do movimento, ok? Então, meu punho precisa ter uma estabilização boa, né? Precisa ter uma mobilidade, como eu já trabalhei, e também uma estabilização boa. Eu posso fazer extensão, flexão, desvio na ar radial, eu posso fazer pronação e supinação, e eu escolhi. Vamos lá. Pode ser com a ajuda de uma caixa ou de um banco e de um dumbbell, tá? Então aqui eu escolhi fazer a rotação, então apoio o antebraço para um lado e para o outro. Beleza? Então vou trabalhar essa ativação e também vou trabalhar o desvio na ar radial. Então, palma da mão para dentro, coloca pensando para ir para cima e para baixo. Beleza? Nath, quantas repetições? Eu faria 2 rounds de 10 repetições para cada, tá? Então a gente vai fazer uma ativação sem deixar fadigar a musculatura também. Beleza? Na pronação e supinação, eu tenho que conseguir fazer o máximo de rotação com esse meu aluno. Então, eu falo para o aluno não fazer muito rápido, faz devagar e o mais amplo que conseguir o movimento. Mesma coisa no desvio na ar radial. Colocar o máximo de amplitude em cada um deles. Beleza? Perfeito. Então, está alinhado lá com o meu critério, que é olhar a articulação envolvida, que punho é uma das articulações envolvidas, e a similaridade com o movimento. Então, estou causando uma estabilização aí desse meu punho. Perfeito? Terceira parte do treino, que é o fortalecimento de core. O que eu vou olhar aqui? Ó? A similaridade com o movimento e também levar em consideração que o aluno precisa adquirir e ou aprimorar. Então, como que funciona aqui? O que o meu aluno precisa adquirir e ou aprimorar? Por exemplo, vamos para essa parte primeiro, tá? O meu aluno precisa adquirir força. Ou o meu aluno precisa adquirir consciência. Ou ele precisa aprimorar o movimento dele, ou seja, pode ser na parte de explosão, tá? Ele precisa aprimorar o movimento, ele já consegue fazer o movimento, mas ele precisa aprimorar o movimento. Tudo isso
eu posso usar como critério aí, tá? Eu devo usar como critério. E também a similaridade com o movimento. Então, mesma coisa, o movimento é mais de hollow, né? O handstand push-up, ele precisa mais de hollow, ou ele precisa mais de arte, ou ele precisa de estabilização, ou ele precisa de potência de quadril, de controle de glúteo. O que ele precisa? De flexores de quadril. Tudo isso eu tenho que olhar, tá? Eu conseguindo justificar esse critério, né? Estando alinhado com esse critério, eu posso escolher qualquer um exercício de core, dentro desse critério óbvio, tá? Então, no fortalecimento de core aí, eu faria 3 séries de 10 sit-ups. O sit-up da ginástica é um pouquinho diferente do sit-up do CrossFit. A gente já começa em posição de hollow, tá? Então, daqui, ele já começa em posição de hollow. E aí, faz o sit-up também sem encostar o calcanhar no chão. Hollow, desencosta as costas e não encosta o pé também, certo? 3 séries de 10. Depois, eu também faria 3 séries de 10 de elevação pélvica. Então, com o calcanhar bem próximo do quadril, contrai o glúteo e volta. Contrai e volta. Assim, vai dar um controle maior de potência lá para o seu aluno na hora do handstand, tá? E depois, um pouquinho de estabilização com a prancha. Lembrando que a prancha da ginástica é um pouquinho mais arredondada com a cintura escapular. Deixa o quadril baixo e ombro sempre à frente da linha do cotovelo. Então, pontos a serem observados aí. No sit-up, o aluno tem que estar conseguindo tirar as costas do chão na hora do sit-up e sem encostar o calcanhar. Se ele não está conseguindo fazer isso, ele ainda não tem força o suficiente para fazer esse movimento. Então, esse movimento não está sendo eficaz para ele. Vai ter que deixar o movimento um pouquinho mais fácil, certo? Na hora do movimento do hollow, a lombar dele tem que estar encostada no chão. No movimento lá da cintura escapular, a escápula tem que estar fora do chão, o ombro na orelha, o glúteo contraído e as duas pernas juntas, tá bom? Então, se não está cumprindo esse padrão de movimento, o movimento não vai estar sendo eficaz, tá bom? Tudo seriam 3 séries de 10 e 3 séries de 20 segundinhos lá na prancha, tá? No segundo movimento, o que eu tenho que observar? Se o seu aluno está realmente colocando a pressão um pouco mais próximo do calcanhar e não na ponta do pé na hora da elevação, e se ele não está explodindo e deixando cair, ele tem que ter controle tanto da parte, né, de subir quanto na parte de descer, concêntrica e excêntrica. Então, tem que contrair, travou e controlar a descida, tá? Não deixar despencar, porque senão às vezes ele só está usando a explosão e não está tendo controle do movimento. E isso lá no handstand também não vai dar certo. E na prancha a mesma coisa, lembrar que a prancha da ginástica ela é um pouco mais arredondada, as costas, o ombro sempre à frente um pouquinho da linha do cotovelo, contraindo o glúteo e pensando em aproximar costela da crista ilíaca, certo? Então, esse quadril é projetado para dentro, perfeito? Então, cumpriu esses pré-requisitos aí, perfeito. Pode mandar para o seu aluno fazer que vai ser excelente para ele ter um controle melhor do core dele durante a execução do handstand push-up. Perfeito, fizemos 3 partes do treino. A quarta parte do treino são os educativos. Os educativos têm o mesmo critério do core. Então, a gente vai fazer a similaridade do movimento, tem que prestar atenção nisso, então vou usar isso como critério e levar em consideração que o aluno precisa adquirir ou aprimorar, tá bom? Então, similaridade com o movimento.
Essa é a parte que eu falo que é mais importante nesse critério, tá? Nesse critério dos educativos aí. Por quê? Porque muita gente confunde educativo com adaptação, tá? Educativo é uma coisa, adaptação é outra. Educativo, como o próprio nome fala, ele tem que educar o movimento para o movimento real. Então ele tem que ser pequenos lances de escada que vão me levar até a cobertura lá, tá? Então eu vou subindo aos poucos para chegar onde eu quero. Então ele tem que educar o meu movimento para o movimento real sair um dia, tá? A adaptação é quando o aluno não consegue fazer o movimento e eu adapto o movimento para o mais próximo possível do movimento real, certo? Então, por exemplo, aí no handstand push-up, uma adaptação real para o movimento do handstand push-up pode ser o pike push-up, que eu já vou demonstrar daqui a pouquinho, pode ser a adaptação na caixa, tá? Desde que seja da forma correta de ser feito, pode ser na parede com anilha, tem várias formas. Se a gente for pensar em adaptação do handstand push-up especificamente, eu não gosto de usar o push-up como uma adaptação. Por quê? Ele não é uma adaptação real, ele pode até ser um educativo, mas ele não é uma adaptação real do movimento, né? Não significa que ele sabe fazer handstand, que ele sabe fazer push-up, que ele está mais próximo de fazer handstand push-up, né? Tem muitas coisas aí no caminho ainda, tá bom? Então a gente tem que pensar nisso daí. Então, similaridade com o movimento é primordial nessa parte de educativos, não jogar no ar. E a gente tem que ir fazendo uma construção com esses educativos, para aí sim ser uma progressão para o movimento, tá? As pessoas acabam confundindo tudo, educativo com progressão, com adaptação. Na verdade, cada coisa tem um sentido aí, diferente. Beleza, o significado de cada um deles. Similaridade com o movimento e também o que o aluno precisa adquirir ou aprimorar. Então, o aluno precisa adquirir força, beleza. Então, eu vou passar um educativo que, né, ajude ele a ganhar força. O aluno precisa de um educativo para ganhar coragem. A pessoa tem medo de virar de cabeça para baixo. Beleza, então eu vou passar educativos que ajudem ele a isso. Mobilidade ou consciência. Independente do que o aluno estiver precisando, eu preciso usar esses educativos para ajudar ele a adquirir ou aprimorar o que ele já tem, tá bom? Então, eu faria aqui 4 séries de 10 segundos do headstand, então é aquela parada de mão, aquela parada de cabeça, né? Então parada de 3 apoios, lá na parede. Porque esse aluno meu é um aluno iniciante, tá? De novo, né? Lembrando, eu falo bastante isso nas lives, iniciante não significa aluno novo, tá? Tem gente que acha que iniciante é só aluno novo, e não. Tá? Às vezes o aluno, para o handstand push-up, ele ainda é iniciante. Às vezes ele pode fazer box jump, pode fazer pistol, mas não faz handstand push-up. Tá? Então, às vezes ele já está 2, 3 anos no box, mas não faz handstand push-up. Então não é que ele é iniciante porque ele está começando no mundo do CrossFit. Ele é iniciante nesse universo do handstand push-up, tá? Não dá para generalizar. Beleza. Então ele é iniciante. Provavelmente, né, esse meu aluno, ele tem medo de ficar de cabeça para baixo, tá? Tinha todos os traumas lá que vieram de mãe, de vó, de que o pescoço ia quebrar, de que o bucho ia virar e qualquer coisa ruim ia acontecer, né, se ele virasse de cabeça para baixo, e às vezes o aluno vem cheio de traumas, tá? Então, vamos pensar aí nesse desenrolar aí com o aluno. Esse meu aluno que eu desenhei aqui, ele tem medo de virar de cabeça para baixo. Pode ser que seu aluno não tenha. Então, aí seria outros educativos. Eu estou pensando nessa forma aqui. Então, 10 segundinhos de headstand.
com apoio na parede. Beleza, então eu vou usar o Webimatch aqui. Na hora de montar o headstand, eu vou formar um triângulo. O topo da minha cabeça vai ficar aqui no triângulo, então o topo no triângulo, na pontinha. E a minha mão vai ficar onde está meu cotovelo, certo? Então eu vou desenhar um triângulo com o meu corpo. Vamos lá. Fiz a posição. Beleza, desenhei o triângulo. Fala para o aluno tirar o joelho do chão, aproximar o pé da mão e tentar encostar o joelho no cotovelo. Beleza? Então esse é o headstand com o apoio do triângulo lá na parede. Por que é tão importante que esse aluno faça na parede se ele tem medo? Por quê? Opa, me enrolei aqui. Porque para ele conseguir fazer o movimento com confiança, ter confiança em fazer, ele tem que se sentir seguro. E a parede vai dar essa certa segurança para ele. Ele sabe que pelo menos ele não vai cair. Ok? Beleza, depois continuando lá na parede a gente vai fazer a mesma posição, só que vai tirar o apoio do joelho do cotovelo. Tá? Vai deixar sem apoio agora. Grupadinho. Deixa eu só colocar isso daqui pra cá. Beleza. Então, primeiro começa com apoio e depois tira. Lá na parede. Beleza? Então, esse foi o nosso segundo educativo. Percebe que ele subiu o primeiro degrau, que foi o primeiro educativo, agora ele está no segundo degrau. Tá? Porque ele já conseguiu alcançar um pouquinho mais próximo lá do handstand. Isso sim é o educativo que vai formando uma progressão. Perfeito. Depois, eu vou fazer 3 handstands press lá na parede. O que é o handstand press? É sair dessa posição que eu estava agora sem o apoio, estender a perna e voltar. Tá? Então eu vou estender e voltar. Bora lá. Sai tudo da mesma posição, ó. Tirou o apoio, encosta lá na parede, faz a extensão e volta. E volta. Beleza. Então, 4 séries de 3 repetições dessa. Perfeito? E agora? Agora ele vai se acostumar a ficar um pouquinho mais reto. Tá? Então ele vai ficar do mesmo jeito que ele ficou no headstand com o joelho flexionado sem apoio, agora ele vai fazer com a perna estendida, que é a posição final do press. A gente não estendeu, ficou e voltou, agora a gente só vai ficar. Pode ir desenrolando ou pode ir chutando. Eu vou demonstrar agora chutando, porque para quem tiver aluno que não consegue desenrolar o movimento ainda, pode pedir para ele chutando, tá? Então, daqui, ele vai chutar a parede lá. E aí ele vai ficar aqui, 10 segundos. Beleza? 4 séries de 10, mais ou menos. E depois a gente vai fazer 4 séries de 5 de knees. Então eu vou fazer um push-up com o joelho apoiado. Percebe que agora aqui eu coloquei um dos educativos. Eu não usaria ele como adaptação. Eu usaria ele como educativo. Percebeu? Deu para perceber mais ou menos aí? Então eu usaria ele como um educativo para chegar lá. A adaptação eu usaria outros movimentos, tá bom? Como eu vou demonstrar daqui a pouco. Então, knees push-up com o joelho apoiado. Eu vou fazer o movimento de push-up. Perfeito?
o aluno vai fazer lá 4 séries de 5, por exemplo. Então, pontos a serem observados nesses educativos aí. O headstand sempre tem que estar em formato de triângulo. O aluno tende a querer colocar a mão na mesma linha da cabeça. Isso, além de sobrecarregar, né, a cervical lá, porque vai ficar todo o peso em cima da cabeça, acaba causando um desequilíbrio, é que nem um tripé. Se a gente tirar 2 pernas desse tripé, ele vai cair, não tem jeito, tá bom? Vai ficar muito mais difícil de ficar em pé, beleza? Todos eles, todos os headstands, todos que são apoio com a cabeça, a gente tem que pensar nisso. O apoio do joelho no cotovelo, tem que falar para o aluno apoiar realmente o joelho. Eles tendem a querer apoiar o interno de coxa. E não é, é o joelho no cotovelo, tá bom? E a pontinha do pé do seu aluno tem que estar lá para cima, olhando para o céu sempre, tá bom? Isso no headstand com apoio. No sem apoio, basicamente a mesma coisa, pé olhando para o céu, triângulo bem desenhado e tranquilo aí, certo? O outro educativo, o headstand estendido. O aluno vai querer, tende muito, principalmente nesse, querer tirar a mão, tá? Achando que vai se equilibrar melhor e não vai. Então, tripé, tem que estar distribuído igual. Outra coisa, para todos os headstands também, o topo da cabeça tem que estar apoiado e não a testa, porque senão vai forçar a cervical, e nem lá onde está meu coque, senão também vai forçar a cervical. Então ele tem que estar reto, assim como eu estou reta, aqui não estou fazendo força no meu pescoço para ficar reta. Lá é a mesma coisa, tem aluno que faz muita força, aí acaba pegando mesmo a cervical, tá bom? Trapézio, enfim. E o push-up, cuidado porque às vezes o aluno, você fala, encosta o peito no chão, o aluno encosta só o peito e deixa o quadril para cima, tá? Ele tem que entender que ele tem que aproximar a costela da crista ilíaca, perfeito? Beleza. Então esses foram os educativos e só vai faltar uma parte agora, que é o rendimento das aulas individuais. O rendimento eu levo em consideração o que o aluno precisar adquirir e aprimorar, e eu utilizo 2 protocolos para fazer isso. O protocolo de EMON e o protocolo de RM. Então, o protocolo de EMON, como que eu uso? Quando eu quero trabalhar consistência e técnica. E o RM, quando eu quero aplicar um teste ou um reteste no meu aluno. Como assim? Então, se eu quero que o aluno ganhe resistência muscular ou técnica, eu vou passar um EMON, que significa, por exemplo, pode ser de 5, de 10, de 2, de quantos minutos vocês quiserem. Mas eu vou dar um exemplo aqui de 5 minutos. Então, cada minuto que passar, ele tem uma tarefa para cumprir. E ele tem que tentar manter o volume dessa tarefa do começo até o final, tá? Então, por isso trabalha consistência de movimento, trabalha resistência muscular, técnica, porque ele também é intervalado. Ele sempre vai ter um tempinho de descanso. Então, aqui, por exemplo, eu trabalharia 5 minutos num EMON, então 5 séries de 1 minuto, de 5 pike push-ups, que seria a adaptação, tá vendo a diferença? Agora sim, é uma adaptação e não só um educativo qualquer. Vai adaptar o movimento real, que é o pike push-up. Braço lá no chão, flexiona e faz a extensão completa. Lá na frente, faz a extensão completa. Beleza? Se eu fizer o movimento sem essa projeção da cabeça para frente, o seu aluno não vai estar fazendo uma adaptação real. Então é importante que ele entenda que ele tem que projetar a cabeça para frente, bater o topo da cabeça onde seria a ponta do triângulo e recolher a cabeça. Tá bom? Fazendo a extensão completa do cotovelo. Beleza. Então, tudo isso é em formato de EMON. E se eu quisesse trabalhar RM, como seria? Poderia ser RM de 1 minuto, então o máximo de repetições em 1 minuto. Ou 2 minutos, 5 minutos, o que eu quisesse. Mas seria o máximo de repetições. Então,
eu quero o máximo de repetições. Agora eu não vou dar um volume para ele fazer dentro de um minuto. Eu quero o máximo de volume dentro daquele minuto. Tá bom? Para eu aplicar o teste e o reteste, que é tão importante para a gente saber se a nossa programação está sendo efetiva. Tá? É o melhor teste para a gente saber se realmente faz sentido tudo isso que a gente está passando. Tá bom? Então, beleza. Agora nas aulas coletivas, como que a gente vai trabalhar? Aulas coletivas. Nath, como que eu vou fazer sendo que tem um aluno iniciante, um intermediário, um avançado, uma pessoa com medo, uma pessoa que é super corajosa, tudo na mesma aula? Como que eu vou passar sem deixar muito desafiador para uns ou deixar um negócio meio pacato, né, para outros, tá? Desinteressante para outros. Então, eu tenho que pensar que aqui, na parte de mobilidade, eu juntaria com aquecimento. Tem muito box que deixa a parte de mobilidade separada da parte do aquecimento. Eu, particularmente, gosto bastante desse tipo de protocolo. Então, por exemplo, aqui na Kahoot a gente faz a parte de mobilidade e depois o aquecimento. Mas não tem problema nenhum se no seu box você não tem o hábito de fazer isso ou não gosta. Mas eu incluiria um exercício de mobilidade dentro do aquecimento. Percebe? Então a gente, juntou os dois. E eu posso juntar até aqui o de core. Então, por exemplo, pode ser, isso é só um exemplo, tá? Não necessariamente tem que ser desse jeito. Mas, por exemplo, eu poderia aquecer com um exercício de mobilidade, um exercício de ativação e um exercício de core. E eu escolheria esses exercícios especificamente, pode ser para o OD também, mas eu olharia principalmente para a parte técnica, tá? Por quê? Logo depois do aquecimento eu já tenho técnica, então é importante que eu já venha aquecendo e preparando os meus alunos para a parte técnica, tá bom? Que é logo em seguida, não tem problema nenhum se tiver algo no aquecimento que também direcione lá para o OD, tá? Mas o OD só vai ser depois da técnica, tá bom? Beleza. Então, cada um usa o seu protocolo aí, tem gente que usa rounds, tem gente que usa tempo. Aqui eu vou dar um exemplo de 3 rounds, por exemplo, de 10 rotações de punho, igual a gente fez no individual, nas planilhas individuais, 10, então a gente fez mobilidade. Aí, 10 pronação e supinação com a rotação, igual a gente fez com o dumbbell. Então, uma ativação, então eu coloquei uma mobilidade, uma ativação, e eu vou colocar um core aqui também, 10 sit-ups, saindo da canoinha e abraçando o joelho. Os padrões continuam os mesmos, perceberam? Eu só peguei um de cada e coloquei. Poderia colocar outros? Poderia. Poderia escolher outros entre esses? Sim, tá bom? Não precisa ser exatamente esses. Depois, eu iria direto para a técnica. A técnica, eu particularmente gosto de fazer tudo sempre muito no comando. Por quê? Na parte técnica é fácil de deixar uma coisinha escapar ali. Principalmente em boxes bem grandes, como é, por exemplo, aqui na Kahoot, que é muita gente treinando ao mesmo tempo. Então, às vezes, você está corrigindo aqui, você não viu ali. Se você está passando no comando, você já consegue ver o que todo mundo está cometendo de erro, fica mais controlado a sala, tá? O ambiente de sala fica mais controlado. E também porque a gente sabe, principalmente nas aulas aí de handstand, que tem uns alunos que, porque tem medo, não gosta, enfim, acaba saindo pela tangente. É a hora que o aluno vai no banheiro ou começa a mexer no celular, né? Então a gente tem que pensar bastante nisso também, deixar desafiador e interessante para todo mundo. Então, gosto de fazer no comando, já vou explicar como que eu faço isso. E depois, dependendo do grau de evolução do aluno e também da complexidade do movimento que ele consegue fazer, eu solto um EMON, tá? Para ele conseguir fazer em prática e deixar mais livre, cada um no seu tempo. Tá bom? Beleza. Como que eu faria essa parte técnica? Basicamente a mesma coisa. Para os alunos iniciantes, eu faria na parede, igual eu fiz para os alunos das aulas individuais. Primeiro com apoio, depois sem o apoio,
depois fazendo a extensão e voltando, depois estendendo e ficando, e depois flexão de braço com o joelho, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, eu deixaria um pouquinho mais desafiador para alunos intermediários e avançados. Então, por exemplo, para alunos intermediários, isso tudo no mesmo comando, tá? Eu só explicaria dessa forma que eu estou explicando para vocês, e aí falasse, ó, se você já consegue fazer fora da parede, você vai fazer fora da parede, senão você vai fazer no comando, só que lá na parede, tá bom? Enfim, para alunos intermediários, faria fora da parede os movimentos do apoio, sem apoio, do press e do headstand estendido, e a flexão de braço eu faria sem o joelho, beleza? Para alunos avançados, além de estar fora da parede, quando eles fizessem os movimentos, eu também colocaria um push-up com um deft, então uma anilha de cada lado, um step, enfim, batendo o peito no chão sem o joelho. Percebe como a gente consegue deixar desafiador para todo mundo, interessante, sem deixar ninguém de lado, tá? A gente só tem que orientar eles dessa forma. Beleza. Então, vamos lá para o rendimento. Perceberam? Continuaram 5 partes. 3 se juntaram, uma ficou sozinha, só que direcionado para cada um. E também a parte do rendimento, que agora a gente vai soltar um EMON, que foi o que eu falei para vocês. Pode ser um EMON de 3, 5, 10, depende de quanto tempo você tem nessa parte técnica, tá bom? E o quanto você quer trabalhar de volume também. Então, para os iniciantes, eu trabalharia um EMON de 3 minutos, de 5 pike push-ups, que é o movimento que eles já fizeram, já fizeram não, né? Que seria da aula dos iniciantes, lá que eu mostrei para vocês, para aluno individual, consultoria ou personal. Os intermediários, mesmo EMON de 3 minutos, de 8 handstand push-up com web mat, então com a ajuda da almofadinha, ou com uma anilha e mais a almofadinha. E para os avançados, o mesmo EMON de 3 minutos, de 10 handstand push-up, sem almofadinha, então no neutro. Tá? Percebeu que ficou desafiador para todo mundo, porém possível, né? Não ficou só os iniciantes fazendo e todo mundo mexendo no celular e nem só os avançados fazendo lá e o restante olhando com cara de que nunca mais vai conseguir fazer aquilo. Tá? Nunca mais não, nunca vai conseguir fazer aquilo. Então, ficou desafiador e interessante para todo mundo. Se ficou alguma coisa, né, em haver aí que vocês não conseguiram entender, deixa nos comentários qualquer coisa que eu vou lá e respondo depois, tá? Eu vou tentar no dia mesmo que a gente soltar o vídeo já dar uma olhada para ver se tem alguma dúvida e depois eu vou acompanhando também. Mas basicamente, onde surge mais dúvida aí é nas aulas coletivas, eu explicaria como ia ser do iniciante, do intermediário e do avançado e faria no comando. Depois soltaria um EMON de 3 minutos para todo mundo, cada um dentro do seu grau de complexidade. Iniciantes iriam fazer lá o pike push-up fora da parede, os intermediários iriam fazer no web mat um volume menor e os avançados iriam fazer um volume um pouquinho maior no neutro. Tá? Então, acho que dessa forma deu para entender melhor como funcionaria de uma forma controlada e organizada. Tá? Geralmente nessa parte técnica fica meio zoneada a sala por conta de cada um estar fazendo uma coisa num tempo, tá bom? Principalmente se o seu box é parede de um lado e parede do outro lado. Se você está sozinho dando aula, quando você está olhando um lado, o outro lado está lá conversando, ou nem fazendo, ou se matando quase, tá? Porque está sendo feito sem orientação. Então, por isso que é legal fazer um comando. Beleza? Então, basicamente é isso, né? Feliz Ano Novo, que aí a gente já vai, né? Eu gravei antes isso, bem antes isso, mas nesse dia vamos estar prestes ao Ano Novo aí e que 2021 seja bem melhor, né? Que foi 2020 em questão de logística, tudo de saúde para todo mundo, mas que a gente consiga aprender com as coisas que a gente passou em 2020 aí, certo? Então, até ano que vem.